Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o seu comentário, a sua comunicação para que nós possamos interagir diretamente. Esta semana o assunto é tecnologia e, como dizemos nos bastidores, nós vamos escovar byte aqui no nosso programa e nos aprofundar a este tema tão importante para os portos do Brasil. Para isso, eu recebo dois convidados especialistas neste segmento. O meu primeiro convidado veio diretamente do Rio de Janeiro para poder estar aqui junto conosco. Presidente da Mareste Telecomunicações, Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu agradeço o convite, Marcos. Muito obrigado por estar aqui. Meu segundo convidado é Wagner Pereira, consultor da Navis. Wagner, obrigado por estar aqui presente conosco novamente. Maxwell, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom poder estar aqui falando do que a gente gosta, que é o nosso porto. Para iniciar o nosso debate, eu vou perguntar para você, Márcio, por ter aí a especialidade e ter também a condição de ter negócios com empresas americanas, empresas asiáticas e negócios internacionais, nós podemos dizer que o mercado de telecomunicação, ele não está passando por este momento de crise, ou seja, nós estamos na contramão disto tudo, ou o mercado de telecomunicações no Brasil também está sofrendo com esta crise dos últimos anos aqui no Brasil? O mercado de telecomunicação está sofrendo com a crise, não tem dúvida, mas em toda crise existe uma chance de oportunidade. Enquanto algumas pessoas preferem sentar e chorar, outras preferem vender lenço. E eu acredito que aqueles que procuram vender lenço, existe um nicho e existem segmentos dentro da telecomunicação que têm poder de crescimento. Um deles é o setor marítimo. Nós ainda temos uma fraca penetração de telecomunicação, principalmente via satélite, na área marítima de um modo geral. Principalmente nos navios que operam rios, barcaças, setor de pesca. São setores que ainda não tiveram a oportunidade, pelos custos de telecomunicação, de chegar a ter essa commodity que virou a telecomunicação hoje. Na parte portuária, a mesma coisa. Eu acho que existem uma grande demanda por telecomunicação reprimida em função da falta de investimentos por causa da crise e dos altos custos de telecomunicação que envolvem todo esse setor. Como eu falei, eu acho que existe uma grande possibilidade aí quando uma empresa consegue um sistema ou consegue prover o mesmo tipo e a mesma qualidade de serviço com um preço mais competitivo. Competitivo de mercado, naturalmente. Wagner, você é um especialista do segmento e a gente pode afirmar, e eu fiz questão até de convidar o Márcio para vir do Rio de Janeiro para cá, porque possui muito conhecimento nessa área de telecom, e nós podemos afirmar aqui nos portos do Brasil que telecom ainda é uma grande deficiência de infraestrutura, Wagner? Sem dúvida, é um grande gap, porque você vê, a gente tem uma necessidade grande de fazer o controle físico de onde está a mercadoria de forma online, né? E para você fazer isso, você precisa ter um ótimo sistema de wireless, e isso é telecomunicação, isso está por trás de uma operação de um TOS, né? E a gente vê que os terminais hoje ainda não têm o investimento necessário, é tudo muito caseiro, como o Márcio falou. Há um custo alto, mas esse custo é em decorrência de haver a necessidade de ter um planejamento para que você tenha todas as áreas cobertas. Um terminal de container, eu costumo dizer que são como as dunas do deserto, né? Você tem momentos em que áreas que não têm sombra vão ter sombra, e vice-versa. Então, é necessário que você tenha um projeto, uma engenharia. Isso tudo custa mais caro do que você tentar fazer o projeto in-house, que a gente chama, né? E a gente sabe de todas as dificuldades que os terminais têm hoje, por exemplo, para fazer isso 100% eficientemente. A gente não tem terminais que, por exemplo, sabem 100% onde é que a carga está online, né? Você depende, às vezes, de um housekeeping, de uma questão de controle de pátio manual, né? Coletor de dados que, às vezes, funciona e não funciona. Então, o cara tem que fazer um saneamento do pátio dele para saber onde é que as cargas estão. E isso tudo é em decorrência dessa falta de investimento, né? A gente pode dizer que a telecom ou a telecomunicação deveria ser o gatilho para a implementação de toda a tecnologia nos portos brasileiros, Wagner? De automação, sem dúvida.
E Sem dúvida. isso é uma grande barreira que a gente enfrenta hoje. E aí é onde eu digo que falta o planejamento. Quando a gente olha as questões de TI como custo, a gente está fazendo uma autoanálise errada. Você tem que olhar isso e paralisar e colocar numa estratégia, numa perspectiva futura, para que esse custo se dilua e ele se transforme em retorno do seu investimento. Então, essa é uma percepção que nós ainda no Brasil, os empresários brasileiros, eles têm de uma forma míope, né? Você precisa olhar esse investimento como algo que vai te trazer produtividade, eficiência, e hoje a gente não tem essa percepção. Márcio, o Wagner fez a menção aí de custo, de investimento, e talvez o telespectador em casa muitas vezes fique se perguntando como é a telecomunicação ou como é a comunicação por satélite. Será que, de alguma maneira, você poderia descrever para nós como funciona esta tecnologia? Porque hoje, habitualmente, nós estamos acostumados com a internet caseira e, naturalmente, as pessoas já possuem esse conhecimento. Mas a evolução desta comunicação, ela é monstruosa, ela é gigantesca ao ponto de nós conseguirmos fazer aí a comunicação com embarcações, por exemplo, a 200 quilômetros de distância ou em qualquer lugar do planeta. Será que você consegue descrever tecnicamente para o nosso telespectador como funciona essa telecomunicação via satélite? Claro. Basicamente, telecomunicação via satélite alcança qualquer lugar e alcança o que hoje fibra ou outras tecnologias não conseguem, que é a mobilidade. Se nós pararmos para pensar que já hoje, em 2017, nós temos mais dispositivos do que pessoas conectadas à internet e que para os próximos 3 anos esse número vai triplicar, a necessidade de comunicação móvel, ela se torna imperativa. Quando você tem redes de celulares, redes via cabo e infraestrutura suficiente, por exemplo, Wi-Fi, isso é muito simples e muito barato. Mas quando você está em ambientes hostis, seja no meio do mar, ou seja no meio da floresta, a única coisa que tem é o satélite. E basicamente você tem um ponto concentrador, que nós chamamos de teleporto, onde você tem os equipamentos que conectam a um gateway de internet. Aquilo sobe um sinal, literalmente, a 300 mil quilômetros, onde tem um satélite geoestacionário, e esse satélite foca a energia numa área de cobertura. Normalmente uma área de cobertura grande, como América do Sul, no nosso caso. E qualquer local dentro daquela área de footprint ou daquela área de cobertura, dependendo de um tamanho de antena, dependendo do tipo de telecomunicação, ou seja, da largura de banda que você precisa, você consegue colocar um ponto de presença. E daquele ponto de presença você faz, vamos dizer, a distribuição, seja por cabo, seja por Wi-Fi, seja por rádio, seja de qualquer outra forma. Então, hoje nós podemos afirmar, por exemplo, que qualquer embarcação que tenha esta predisposição para ter comunicação e conectividade, essa tecnologia ela já está disponível. Ah, sim. Sim, essa tecnologia já está disponível há muitos anos. A grande barreira dessa tecnologia era o custo. Porque para você ter tecnologia via satélite e comunicação a bordo de uma embarcação, você tem que ter uma antena que é robótica. Ela tem que manter vamos dizer, a parábola, o prato, apontado para o satélite, independente do movimento da embarcação. E essa antena normalmente é muito cara. Os equipamentos embarcados são muito caros. Então essa sempre foi a barreira de popularização de internet no mar. É que o custo inicial dos equipamentos embarcados sempre foram muito altos. O que nós conseguimos foi e o que limitava, naturalmente, a uma parcela muito pequena de empresas e embarcações que se Exato. Basicamente, utilizavam. só quem poderia ter e quem tinha eram as marinhas de guerra mundiais e as empresas que trabalhavam na exploração de petróleo, porque tem muito dinheiro. Fora isso, basicamente a navegação de cabotagem, transporte de materiais, pesca, os outros setores e até mesmo embarcações de lazer, iates, ficavam sempre à mercê de sistemas com pouca oferta de banda, ou seja, você poderia ter uma linha de voz ou você poderia basicamente passar um e-mail, mas nada mais do que isso, por uma questão simplesmente de custo. Agora, a tecnologia avançou a tal ponto que hoje é possível, com uma antena muito pequena, em torno de 60 centímetros, basicamente qualquer embarcação ter telecomunicação via satélite. Você pode ter acesso a e-mails, você pode usar seu smartphone para fazer ligações, você pode acessar redes sociais, basicamente com um custo em torno de 1/5 do custo que você tinha até um ano atrás.
Wagner, eu fiz questão de te convidar para vir junto com o Márcio, porque esse é o ponto que eu gostaria de explorar com você a partir de agora. É evidente que as embarcações possuem aí comunicação mundialmente falando. E a partir daí, evidentemente, estas informações estão disponíveis aí para todos os terminais, o que impulsiona o planejamento e o planner dos terminais. Sim. Você acredita que os terminais brasileiros hoje já estão preparados para este tipo de situação ou nós ainda temos barreiras ainda pela frente para poder enfrentar, Wagner? Nós temos algumas partes desse processo já preparada, outras ainda não. Por que eu digo isso, né? Você tocou num ponto-chave. Os planners que fazem todo o planejamento das cargas que vão ser descarregadas dos navios para o pátio, para que você possa preparar esse pátio para entregar essas cargas para os veículos que estão chegando e levar para os seus destinos finais, né? Isso tudo é uma cadeia e está integrado. Hoje nós vemos que um próximo passo que os armadores, em virtude dessa abertura de poder investir em acesso móvel, né, com satélites, etc., eles estão desenvolvendo e já estão em testes de pôr todo o planejamento de carga que está no navio online, na nuvem, e isso ser disponibilizado online para o terminal. Então, quer dizer, o que o terminal às vezes só tinha informação na hora que o navio estava atracado operando de uma carga que não poderia descer ou que tinha algum problema, ele já sabe online, já consegue se planejar e já consegue preparar para ter uma melhor eficiência na descarga ou no carregamento desse navio. Então, assim, esse cenário, ele está caminhando a passos largos, mundialmente falando, porque nós temos um software, um produto chamado Xvela, que está fazendo isso do lado dos armadores. Nós temos as maiores linhas testando isso, como Hamburg Süd, Evergreen, enfim, vários armadores que já estão testando esse software, que joga essas informações na nuvem. Antes isso era impensável, como um navio ia ficar o tempo todo atualizando informações, sabendo que a demanda de telecomunicação era alta e o custo também, né? Exato. Então hoje, como isso está mais uniforme, essa nova parte do processo de planejamento de carga e descarga, ela vai vir e vai trazer uma eficiência enorme para quem estiver preparado. Eu vejo que alguns terminais já têm essa preparação, falando a nível de América do Sul, tá? Alguns terminais já têm esse nível de automação, até porque tem um mindset europeu, tem boards que são de outras partes do mundo, joint ventures, que tem uma visão mais a longo prazo, mas a gente ainda tem os nossos terminais, vamos dizer, brasileiros, que são nacionais, ainda caminhando para essa visão. Márcio, a gente pode também, de alguma maneira, estar imaginando que essa tecnologia está disponível somente para embarcações, o que eu quero crer que não seja uma verdade absoluta. Nós Claro podemos hoje dar disponibilidade em qualquer localidade, o que contribui muito para todo esse processo evolutivo. É certo a gente afirmar isso? Absolutamente, você está coberto de razão. A tecnologia via satélite, ela não foi desenvolvida para o mar. O que acontece é que aonde você tem infraestrutura terrestre, o satélite não é uma opção por questões de custo. Aonde você não tem a estrutura terrestre, o satélite é a única opção. Nos últimos anos, o que acontece é uma oferta maior de satélites no mundo, inclusive no Brasil. Nós temos novos lançamentos da Espamar, nós temos novos lançamentos da Intelsat, que é a nossa parceira, justamente focados e com o foco do satélite na América do Sul, especificamente no Brasil. Falo isso até porque nós temos aí extensões gigantescas no nosso continente e a gente precisa atender. Por exemplo, quando a gente fala aí na entre-safra e na safra de commodities, muito dificilmente ali no centro-oeste a gente tem alguns impactos e dificuldades nessa questão de telecomunicação também. Absolutamente, concordo. Isso tudo, esse cenário todo de telecomunicações hoje, com a evolução das tecnologias, está fazendo o preço da telecomunicação cair absurdamente. E está permitindo a automação e o que se fala muito, internet das coisas, a ser uma realidade. Quando você mencionou a questão da logística portuária, a economia que as empresas, tanto os terminais portuários quanto os operadores de carga e os armadores têm, quando você tem todo o processo integrado na nuvem, como se fala, é absurdamente grande. Então, o custo da telecomunicação, quando ela se volta a esse propósito, fica ínfimo. O que falta é uma cultura, talvez maior, das cabeças pensantes
em investir em telecomunicação e tornar isso realidade, porque no futuro e no fundo você tem uma economia do todo o processo. Nesta questão da comunicação via satélite, qual é o prazo de implementação, por exemplo, de uma antena para que você possa ter disponibilidade? A gente está falando aí de meses de implementação, estudos para que isso seja feito, ou isso é, como podemos dizer, just in time? Não, hoje em dia é just in time. Hoje em dia você consegue ter um link via satélite ativo, seja no mar, seja em terra, em poucas horas, a partir do momento que você tem a parte de logística preparada. Tá? Nós temos equipamentos que podem ser tão pequenos como 60 centímetros, por exemplo. Dependendo da necessidade, um porto, quando você precisa talvez alguns megabytes de banda, você teria que colocar um equipamento um pouco maior, demanda uma logística de instalação talvez um pouco maior. Mas a disponibilidade de equipamentos hoje é imediata e instalação basicamente também. Ela não requer muita infraestrutura como uma fibra que você tem que cavar quilômetros de distância. Não, a estação via satélite você basicamente instala a antena, corre basicamente os cabos de alimentação, modem e faz a infraestrutura de TI. Talvez a infraestrutura de TI seja mais demorada e mais custosa do que a própria implementação de telecomunicação. Da infraestrutura física. Nós vamos para um breve intervalo e eu vou deixar um questionamento para os meus dois convidados, principalmente por ser empreendedores que trabalham com empresas internacionais. Gostaria de saber, da parte deles, qual é a visão das empresas internacionais em relação ao nosso país e aos nossos portos. Porto Negócio vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Porto Negócios. Esta semana eu recebo dois especialistas na área de telecomunicação e deixei uma pergunta para eles no último bloco. Márcio, como é que você, principalmente por ter um envolvimento com empresas internacionais, percebe que estas empresas internacionais estão enxergando o nosso país? Bom, é indiscutível que nós passamos um momento de uma crise, seja política, institucional, econômica. E as empresas estrangeiras, elas acabam ficando um pouco receosas com os investimentos aqui. Não obstante, existe ainda a intenção das empresas investir e veem o potencial brasileiro como um dos maiores do mundo. O que nós precisamos agora é mostrar, basicamente, para o mundo que existe esse capital humano no Brasil disponível para fazer esse investimento e que existe a propensão do Brasil de crescimento e rápido. O Brasil tem a capacidade de mudar o cenário, mudar o panorama político e econômico muito rapidamente, se assim ele desejar. E é isso que eu acho que nós temos que explorar mais para atrair esses investimentos externos. A gente pode dizer que esses investidores internacionais, essas empresas internacionais, têm disponibilidade para investir em telecom também no nosso país? Com certeza, com certeza. Não só os investidores internacionais, mas investidores nacionais também. Eu acho que durante muito tempo a tecnologia ficou restrita a empresas estrangeiras porque, sim, nós não fomentamos a ciência e a tecnologia no Brasil, infelizmente, historicamente. Mas esse panorama também está modificando. É muito mais uma questão de oportunidade do que problema? Com certeza. Eu sempre enxergo o lado positivo das coisas. Eu nunca fico me prendendo no que eu não posso fazer, mas sim no que eu posso e o que é necessário ser feito. E, nesse sentido, nós desenvolvemos tecnologias hoje no Brasil. A Mareste conseguiu desenvolver projetos e produtos hoje que estão sendo observados e estão sendo, vamos dizer, analisados pelas empresas estrangeiras como realmente um potencial tomador de segmento global. Wagner, tem um especialista em telecomunicação e agora eu quero explorar um tema com você. Hoje a gente sabe aí que as embarcações, de um modo geral, já enviam principalmente todo o planejamento de bordo para os terminais do Brasil e terminais internacionais também. Eu sempre digo que a arte dos terminais é a movimentação de caixinhas, terminais de containers, né? O quanto mais eficiente você é nesta movimentação, evidentemente, mais produtivo você é e mais lucrativo também. E aí você tem 3 fases aí dentro desse processo, né? A fase de costado, a fase de pátio e a fase de gate. Na fase de costado, a gente tem inúmeros equipamentos, que são os cranes, na parte de pátio, os RTGs, e o gate, onde você precisa ter a automação. E, evidentemente, para que tudo isso funcione na escala que a gente precisa,
nós necessitamos de telecomunicação. Sem dúvida. Já havendo a disponibilidade destas soluções, você acredita que num prazo curto de tempo nós vamos ser mais eficientes? Aí eu vou tocar num ponto bastante sensível. Tá. Mais eficiente nos pátios dos terminais para que a gente possa ter um arranjo destas cargas mais eficiente também, Wagner? Sem dúvida, porque esse é um ponto muito importante. Hoje, o que eu comentei anteriormente com relação ao posicionamento fiel da mercadoria no pátio depende de um input manual. A partir do momento que eu tenho nessa retaguarda o sinal de telecomunicação que me cubra todas as áreas, eu posso fazer automatizadamente que os equipamentos que movimentem já posicionem isso online no meu pátio. A gente está falando de geoposicionamento. Geoposicionamento. Isso permite que o sistema tenha um refinamento no seu algoritmo e, de fato, diminua a quantidade de movimentos, que é o que todos os terminais procuram. Essa eficiência que você comentou, ela é refletida em quanto menos movimentos eu fizer para movimentar uma caixa e entregar essa caixa, seja para um gate, seja para um navio, que são os grandes, consumidores do pátio, você tem uma eficiência muito maior. E aí entra a questão do geoposicionamento, que você depende diretamente de telecomunicação, infraestrutura, enfim, coisas que a gente ainda não tem e olha numa perspectiva de investimentos caros. E aí eu volto a dizer, é uma questão cultural. Quando a gente olha para frente nesse sentido, a gente vê que esse investimento ele é muito menor, porque quando você tem uma economia na movimentação, você tem uma economia de tempo, de equipamento, porque o custo desses equipamentos é super alto, de diesel, porque muitos operam com diesel, alguns elétricos já, e de recursos humanos. Então, toda a qualidade que você vai buscar, muitas vezes você economiza aqui, economiza ali, e onde é que você está perdendo? Está perdendo no seu core, que é essa movimentação de caixinha, que é isso que o terminal deveria ser eficiente. A gente percebe o anúncio de inúmeras companhias docas estaduais pelos portos do Brasil batendo recordes de movimentação. Enquanto a gente percebe que internacionalmente a preocupação não é bater recorde de movimentação, mas diminuir o número de movimentação para ser mais eficiente. Exatamente. São duas perspectivas, né? A questão de eu trazer muita carga e mandar muita carga para fora é uma questão boa, porque você tem que ter, vender os seus produtos, você precisa ter esse equilíbrio na balança comercial entre exportações e importações. Isso faz com que muitas pessoas não entendem, mas o envio de contêineres de um lado para o outro depende diretamente dessas relações comerciais. Agora, é claro, público e notório, que a gente tem uma falta de eficiência quando nós temos essa quantidade de cargas chegando ao nosso porto, seja para que a gente exporte ela ou que a gente nacionalize ela, que a gente traga ela na importação. E isso é em decorrência de, por exemplo, essa falta de planejamento de um sistema que possa ser inteligente a ponto de movimentar menos as unidades, ser mais eficiente para escoar toda essa quantidade de carga que está chegando. Planejamento baseado em algoritmo matemático. E muita automação. E automação, é isso que eu ia comentar. Uma das coisas que tem se falado muito e que se tornou já uma realidade é a internet das coisas. São os dispositivos que são conectados à internet e conversam entre si sem nenhuma intervenção humana. Nesse sentido, uma das coisas que eu acho muito interessante é você ter hoje dispositivos de RFID e de tagging, onde você pode saber exatamente aquela carga onde está em qualquer lugar do mundo a qualquer hora. Ela basicamente faz uma comunicação bidirecional e cobertura via satélite dessa carga. E a gente pode dizer que o geoposicionamento hoje, ele atinge o nível de precisão que esses terminais necessitam, Márcio? Absolutamente, absolutamente. Você não tem margens como você tinha no passado aí de erro, como nós sabíamos, para posicionamento? Você tem ainda o erro. Cada vez mais a gente está refinando essa tecnologia? Exato. A tecnologia ela vai sendo refinada, mas existe ainda um erro induzido no georreferenciamento por questões de segurança mundial. Mas isso você remove da equação quando você coloca pontos de repetição de sinal em terra, onde você tem a precisão milimétrica daquela antena, por exemplo, e você adiciona aquele sinal ao teu sinal, vamos dizer, do GPS. Então, você consegue corrigir o sinal do GPS e ter precisão literalmente de 5 centímetros, 10 centímetros, em qualquer lugar do mundo. Isso é fantástico, Wagner. A gente percebe que, naturalmente, a tecnologia vem contribuindo para que a gente tenha todo o desenvolvimento no nosso segmento. E aí eu não posso me privar desse questionamento, quero a visão dos dois nesse sentido.
tamanha tecnologia, tamanha implementação de automação nesses terminais, a mão de obra que a gente tem hoje, está preparada, Wagner, para tudo isso que a gente sempre vem debatendo? Eu sempre acabo sendo repetitivo nesse questionamento, mas eu acho que isso é importante para que cada vez mais a gente leve e fortaleça essa informação para o nosso telespectador. Nós estamos falando hoje de geoposicionamento, com nível de precisão que o Márcio acabou de comentar. Para que a gente tenha absolutamente tudo isso, alguém tem que implementar, alguém tem que manter, alguém tem que supervisionar, alguém tem que gerenciar. Nós estamos preparados, Wagner? Essa é uma cultura que precisa mudar dentro dos terminais daqueles que dirigem a estratégia do terminal a longo prazo, né? Porque quando a gente fala de melhorar a eficiência, de automatizar o processo, a gente está fazendo isso em detrimento da qualidade de vida. A gente quer melhorar tudo que a gente faz para que as pessoas que estão ao redor tenham uma melhor qualidade de vida, não se exponham a situações insalubres de operação, e isso é muito importante. Para isso, é preciso que aquelas pessoas que olham o investimento a longo prazo entendam que capacitar as pessoas que hoje existem no processo e que amanhã serão deslocadas, não estou falando de sumir, serão deslocadas para fazer atividades mais nobres, estejam preparadas. Essa é um desafio que nós, vou falar isso a nível de América do Sul, estamos aprendendo, né, com os portos internacionais. Quando nós temos a oportunidade também de capacitar as pessoas que estão na ponta, tomando essas decisões, que elas possam ir, ver como funcionam os terminais que operam, por exemplo, automatizadamente. Nós temos terminais em Dubai, nós temos terminais na Europa, Estados Unidos, que já estão sendo automatizados 100%. Tirou-se as pessoas desses processos repetitivos, que pode haver um erro, que a pessoa pode falhar, pode cometer um acidente. E trazendo essas pessoas para quê? Para trabalhar no ambiente seguro e mais Exatamente. Não tenha dúvida. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu já fiz esse questionamento para o Wagner em outras oportunidades, eu sempre o faço ao término do nosso programa e não vou me privar de fazer também para o Márcio, por ser um executivo internacional, atuando com empresas internacionais e veio especialmente do Rio de Janeiro para discutir conosco. Márcio, quem é Márcio? Bom, eu trabalho em telecomunicação via satélite especificamente há pouco mais de 17 anos. Comecei a trabalhar na primeira empresa que proveu telecomunicações para a área marítima. Isso foi no início da exploração da Bacia de Campos, em águas profundas, pela Petrobras. E desde então me especializei em telecomunicação para o ambiente marítimo, onde você tem necessidade de antenas robóticas. E tenho a minha empresa, a Mareste Telecomunicações, onde nós desenvolvemos projetos e integração de sistemas, tanto para plataformas, navios de apoio offshore, e também temos um produto hoje voltado à telecomunicação de baixo custo, para abranger um número de embarcações muito maiores, visando basicamente a movimentação de cargas em rios, a parte de pesqueira, e a segurança no mar. Hoje em dia você tem muito transporte de pessoas pela costa e pelos rios sem nenhuma segurança. Então, hidrovia é algo que a gente está pensando em explorar aqui no Porto de Santos. Exato, tem um potencial enorme e já tem hoje uma movimentação muito grande e feito de forma ainda muito amadorística. Então nós desenvolvemos alguns projetos e uma tecnologia que nós lançamos agora veio exatamente para preencher essa lacuna de telecomunicação. Márcio, queria muito te agradecer a presença aqui. É um prazer, é todo meu. Você ter vindo especialmente do Rio de Janeiro. Já fica o convite para outras oportunidades, porque esse é um tema fascinante e eu tenho certeza que todo mundo que está em casa tem total interesse em explorar mais este tema. Será um prazer, Max. Wagner, obrigado por estar aqui conosco novamente. Sempre um prazer te receber aqui para que a gente possa assuntar em relação ao Porto de Santos. Eu que agradeço. É muito importante esse tipo de debate porque, como você bem disse, traz à luz e extingue vários fantasmas, né? Como, por exemplo, a questão de investimento. Desmistifica. Por exemplo, a questão de wireless, telecomunicação, falar via satélite, as pessoas se arrepiavam, né? Não, isso é extremamente caro, mas você vê, hoje nós tivemos informações importantes sobre essa demanda de satélites, então, assim, muito importante. Estou muito feliz de estar participando novamente. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, trabalhe com aquilo que você ama. Não espere 5 dias para aproveitar somente 2. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.